Bom dia, família! Eu sou a Keila Nossi e esse é o Devocional Diário da Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Como é bom ter você nessa caminhada conosco. Nós já estamos aí no livro de Romanos, já passamos pelos evangelhos e evidenciamos aí o nascimento de Jesus e o seu ministério aqui na terra. Passamos ali pela sua morte e a sua ressurreição. Começamos também a leitura de Atos e vimos ali o nascimento da igreja, a descida do Espírito Santo e como a igreja vem crescendo até hoje nos nossos dias. E agora nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, que é uma carta densa, com muitas informações e com muita doutrina, mas principalmente trazendo de uma forma clara, agradável, para que a gente consiga fazer a sua aplicação à nossa vida diária. Hoje nós vamos estudar o capítulo 5. Ontem Paulo se utilizou do exemplo de Abraão para nos trazer a convicção de que a nossa fé está baseada na graça de Deus e não nas nossas obras. E ele fundamentou ali que não há nada que nós possamos fazer para sermos justificados. Nós fomos justificados porque ele nos amou primeiro. Como é lindo a gente relembrar isso diariamente. Mas hoje ele também vai trazer uma exemplificação aí de Adão e um paralelo com Cristo para nos expor aí a questão do pecado, né? E da graça divina, dando continuidade às reflexões que ele tem nos ensinado nesses dias. Paulo começa então afirmando que devido à justificação pela fé, nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. E é claro que essa paz, ela foi restaurada, né, nesse relacionamento, por essa fé, ela foi restaurada com Deus, mas essa paz não é uma condição que traduz uma ausência de conflito, não, pelo contrário. Por termos o nosso relacionamento, a nossa conexão estabelecida novamente com Deus, nós podemos ter a paz descansando de quem Ele é na nossa vida, na sua soberania, no seu poder. E mesmo que a gente enfrente situações difíceis, nós podemos permanecer com essa paz, porque essa paz ela é fruto do Espírito Santo que habita em nós. Em Romanos 5:2, Paulo vai explicar que através de Jesus Cristo nós temos então acesso a essa graça. E essa graça não é apenas um favor imerecido, é um estado de ser, é uma nova realidade na qual nós vivemos. E essa ênfase na graça nos encoraja a confiar ainda mais em Deus e a nos relacionarmos com Ele com a certeza de que nós somos aceitos e amados. Mas Paulo aqui vai abordar a questão do sofrimento, afirmando que o sofrimento, a dor, por nós estarmos ainda aqui neste mundo vil, né, por nós estarmos ainda na face do pecado, esse sofrimento ele nos traz perseverança. Ele molda o nosso caráter e ele nos traz a esperança de que Deus, né, ele já venceu por meio de Jesus o mundo e que em breve ele voltará para nos buscar. Então essa sequência oferece uma perspectiva transformadora sobre as dificuldades da vida. Em vez de ver o sofrimento apenas como uma experiência negativa, nós podemos entendê-lo como um meio pelo qual Deus trabalha em nós. Nós temos uma frase aqui na Primeira Igreja Batista que nós usamos muito, é que Deus ele não causa dor, mas ele também não a desperdiça, porque é um momento dele moldar o nosso caráter, dele trabalhar o nosso coração, para que a gente consiga depender única e exclusivamente dele, para que a gente aprofunde a nossa fé e ganhe maturidade. Em Romanos, dos versos 12 a 21 do capítulo de hoje, Paulo ele começa então trazendo esse paralelo entre Adão, porque Adão foi o primeiro homem criado, mas esse homem trouxe o pecado ao mundo e a morte ao mundo. Então um homem que era puro, sem pecado, foi a primeira criação. Por meio desse homem o pecado entrou e como resultado do pecado nós tivemos a morte. E Deus então traz Jesus Cristo, um homem perfeito, um homem sem pecado, para trazer a vida e a justificação a nós, não só para romper com a culpa do pecado, não só para nos livrar da morte,
Mas esse Jesus Cristo, nosso Salvador, ele nos traz a vida eterna. Ele não cessa só a morte, mas ele nos dá a possibilidade de viver plenamente com o nosso Criador. Então, através de Adão, o pecado entrou no mundo e com ele nós tivemos a separação de Deus. Porém, através da obediência de Jesus Cristo, a graça de Deus foi oferecida a todos nós. E essa comparação, então, destaca a universalidade do pecado e a abrangência da salvação de Cristo. Todos os homens são pecadores. Todos os homens são filhos de Adão e já traz na sua carne, na sua concupiscência, a essência do pecado. A nossa índole é má, a nossa carne clama por desejos egoístas, por satisfação própria. E aí nós precisamos entender que isso só gera morte. Mas Jesus Cristo, ao obedecer o seu Pai, ao abrir mão da sua glória, ao vir à terra, ao se fazer homem, ele então faz com que a graça de Deus seja oferecida a todos nós. Então todos hoje podem se achegar a Deus, podem então ter o seu restabelecimento do relacionamento e podem alcançar a salvação e a vida eterna. Paulo então vai ressaltar que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa é uma mensagem poderosa sobre a natureza redentora da graça, mostrando que por mais que o pecado possa parecer dominante, a graça de Deus é sempre maior, porque é um pecado que já foi vencido, né? A morte já foi vencida. Então hoje nós precisamos refletir sobre isso. Sobre a certeza de que pela fé em Jesus Cristo você pode sim ter paz com Deus. Essa paz não vai depender do seu dia, se tá bom ou se não tá, se você tem coisas ou não tem, não vai depender de nada, ele só depende do seu relacionamento restaurado com o seu Criador, com a paz que o Espírito Santo vai gerar em você quando você for selado, quando você aceita Jesus Cristo. Então pergunte a si mesmo nesse momento, como que essa paz se manifesta na sua vida diária? Você tem vivido em harmonia com essa realidade? Quando as pessoas olham para você, mesmo você passando uma grande luta, você transmite essa paz, essa confiança de que você serve a um Deus que é bom o tempo todo? Mesmo você sem ver, você consegue transmitir essa esperança de que, por mais que as coisas não saiam como você imagina, vai sair da forma que Deus planejou para que acontecesse na sua vida? Então considere hoje o que significa ter acesso a essa graça de Deus. Esse acesso não é algo que deve ser tomado por garantido. Como você pode então viver esse reconhecimento e essa gratidão? Pensando em maneiras de expressar essa gratidão em seu cotidiano. Seja através da adoração, louve ao Senhor, adore o seu Deus, sirva as pessoas, sirva a sua comunidade, tenha atitudes de generosidade, porque o que Deus derrama na sua vida é imensamente mais do que você pode pensar ou imaginar. Então, quando você enfrentar alguma dificuldade, lembre-se das palavras de Paulo sobre o sofrimento. Lembre-se que essa dor que você pode estar passando agora vai produzir na sua vida perseverança e vai moldar o seu caráter para que você seja mais semelhante a Cristo. Mantenha aí um diário espiritual onde você possa registrar as suas lutas e principalmente as lições aprendidas para depois você testemunhar das vitórias alcançadas. Essa prática pode ajudá-lo a ver a mão de Deus na sua jornada e a ser mais grato. Então hoje lembre-se de que não há pecado que a graça de Deus não possa cobrir. Isso não é, claro, uma libertinagem para que você então saia pecando, mas é uma poderosa motivação para se afastar do pecado e se aproximar ainda mais de Deus. Como hoje você pode deixar essa atenção destrutiva do pecado para viver em resposta à graça abundante que foi dada a você? O capítulo 5 de Romanos apresenta verdades profundas sobre a justificação pela fé,
sobre a natureza do pecado, que é universal e a gente não pode negar. O pecado está em nós e nós estamos à face do pecado, mas nós temos a superabundante graça de Deus, o seu Espírito, que nos dá estratégias, nos disciplina, nos ensina por meio da palavra, por meio da oração, a vencer o pecado, a vencer as tentações, a manter uma vida em santidade com o nosso Deus. E esse é o convite hoje para você. Hoje Deus te convida a responder em paz a tudo o que o mundo tem te oferecido, a valorizar a sua identidade em Cristo e a abraçar essa jornada de fé com esperança, sabendo que a graça de Deus ela é sempre suficiente. Essas verdades, elas não só moldam ou baseiam a nossa teologia, mas elas trazem um impacto significativo em nosso relacionamento com Deus. Por isso, ore nesse momento. Reconheça os seus pecados, reconheça, Deus, eu sou pecador, está na minha carne, está aqui na minha natureza, mas eu não quero viver essa natureza, porque eu já tenho Jesus Cristo como meu Salvador. Eu já morri para o velho homem e eu já nasci para o novo homem, que é um novo homem que pensa como o Senhor pensa, que vê como o Senhor vê, que age como o Senhor age. Então, o Espírito Santo domina a minha mente para que eu possa agradar e corresponder à graça do Senhor. Pai, nós oramos a Ti e nos entregamos reconhecendo que nós somos pecadores. E pedimos, ó Deus, que o Senhor, por meio do Teu Espírito, venha trazer luz àqueles pecados cativos que às vezes nós mantemos na nossa conduta, que às vezes nós mantemos como algo guardado em nós. Senhor, nós não queremos viver mais assim. Nós rejeitamos a influência de Satanás e nós queremos viver como Cristo, mantendo a sua palavra na nossa mente e no nosso coração. Então cria em nós, ó Deus, um coração puro, um coração digno do Senhor, um coração agradável a Ti e nos traga uma urgência para a gente viver essa luta contra o pecado, vivermos uma vida de santidade, para revelarmos a Tua graça, a superabundante graça que o Senhor derramou sobre nós. Espírito Santo, nos oriente nesse dia e mantenha essa palavra no nosso coração, para que a gente não venha pecar contra o Senhor, mas que a gente venha glorificar o Teu nome. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e nós nos vemos amanhã. Até lá!